Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 356. Então, a Gênesis capítulo 17. Esse é o último vídeo de hoje. Então, aqui nós nos encontramos mediante um novo tema, que é uma parábola dos vinhateiros homicidas. Então, esses vinhateiros têm a ver com aqueles que produz vinho através dos vinhedos, né? E tudo mais. Mas vamos nessa parábola de São Mateus. Vamos procurar entender por que parábola dos vinhateiros homicidas. Porque isso aqui é um código. Nós temos que entender isso, que isso aqui é um código. Então, Kardec, ele vai nos esclarecer na questão de número 30. Por enquanto, nós vamos ler agora a parábola de São Mateus, parábola dos vinhateiros homicidas. Então, a questão de número 29, olha só para você ver. Mateus diz assim: havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe e, cavando a terra, construiu uma torre. Arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para um país distante. Então, na íntegra, se nós pararmos para analisar, não tem sentido nenhum isso aqui, mas tem. Nós vamos ver lá na frente com Kardec. Sequência. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, enviou ele seus servos aos vinhateiros para recolher o fruto da sua vinha. Os vinhateiros, apoderando-se dos servos, deram num, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou-lhes ele outros servos em maior número do que os primeiros, e eles os trataram da mesma maneira. Por fim, enviou-lhes seus próprios filhos, dizendo de si para si: aos meus filhos, eles terão alguns respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: aqui está o herdeiro. Vinde, matemo-lo e ficaremos donos da sua herança. E com isso, pegaram dele, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratara esses vinhateiros? Responderam-lhe: fará que pereçam miseravelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos na estação própria. São Mateus 21, 33 a 41. Então, você observa, nós não vamos entrar no mérito da parábola, é óbvio. Você observa que, ao mesmo tempo que esse pai de família, ele forma, vinhas, que ele planta ali as vinhas, que ele planta aqueles vinhedos, ao mesmo tempo ele arrenda. Então, por exemplo, eu planto, vou usar outro termo. Eu planto um pomar de laranja,
Eu planto vários pés de laranja. Só que depois que eu, né, os planto, eu arrendo a você. Eu arrendo para você e vou embora do meu país. Só que, na época dos frutos, eu peço para que meus filhos venham até aquela propriedade minha que eu arrendei para você e pegue todos os frutos, todas as laranjas. Aí você, na verdade, você arrendou, porque você arrendou, você é dono dos frutos. Eu arrendei a você. Então você é dono dos frutos. Aí o que você faz? Você pega, reúne todos os teus funcionários e mata meus filhos. Então você observa que são códigos, porque na íntegra não tem fundamento nenhum, mas tem. Eu estou apenas descrevendo dessa forma para parecer assim um drama. Não tem drama nenhum. Tem um esclarecimento aqui de Kardec. Olha só para você ver. Só que nós precisamos, à luz da doutrina dos espíritos, separar o joio do trigo para entender. Se nós quisermos, de certa forma, entender, nós temos que recorrer à doutrina. Então, olha só para você ver. Kardec dizendo, a respeito dessa passagem de São Mateus. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. Olha para você ver como que é complicado. Os vinhateiros, a quem arrendou a vinha, são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Jesus, Maria e José, esconde o menino Jesus. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas, que estes últimos massacraram seu filho, enviado por último é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Como tratara o Senhor os seus mandatários, prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados, e chamará outros arrendatários que lhe prestem melhores contas de suas propriedades e do seu proceder do seu rebanho? Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus, né? Assim será quando ele vier de novo pedir a cada um contas do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, porquanto ele quer que seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Então, todos esses seres, os fariseus, os escribas, os príncipes dos sacerdotes, né, não é? Todos esses
tiveram a oportunidade. Deus concedeu a todos a oportunidade de abrir os olhos e de enxergar a magnanimidade do Criador. Mas nenhum deles, podemos assim dizer, soube aproveitar as oportunidades que Deus lhes concedeu. Nenhum deles. Todos eles, podemos dizer que falharam mediante os desígnios de Deus, concedido por Deus a eles, agindo por conta própria, ignorando as leis do Criador. Aí Kardec continua. Ao cabo de 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficiente, madura, para compreender o que o Cristo apenas explorou. Porque então, como ele próprio o disse, não o teriam compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que durante esse longo período tiveram a seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? Ao de verem que a indiferença sucedeu à fé e que a incredulidade se alçou em doutrina, em nenhuma outra época, com efeito, o cepticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Mas se algumas das palavras do Cristo se apresentam encobertas pelo véu da alegoria, pelo que concerne à regra de proceder, às relações de homem para homem, aos princípios morais a que ele expressamente condicionou a salvação, seus ensinos são claros, explícitos, sem ambiguidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Então, se nós buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontraremos lá essa passagem. Eu posso dizer que apenas mudou, em boa parte, mudou apenas o corpo, o nome, porque o espírito continua sendo o mesmo. Porque nós temos que entender que um dia nós estivemos aqui na Terra, fariseus. Um dia nós estivemos aqui na Terra, escribas. Um dia estivemos aqui na Terra, escribas, fariseus. Um dia estivemos aqui na Terra, saduceus, samaritanos. Um dia estivemos aqui na Terra, nestas condições, que fizeram das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos para que convertessem os homens pela brandura e pela persuasão da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou? Em seu nome, os homens se anamatizaram mutuamente e reciprocamente se amaldiçoaram,
estrangularam-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso, que ele revelou. Fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial. Aquele Deus de paz e de verdade, sacrificaram nas fogueiras, pelas torturas e perseguições, muito maior número de vítimas do que as que em todos os tempos os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses. Venderam-se as orações e as graças do céu em nome daqueles que expulsou do templo os vendedores e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Engraçado que, lendo aqui e esmiuçando esse tema e realizando esse estudo, temos certeza de que, como Jesus mesmo aqui nos diz, minhas palavras não passarão, e é a pura verdade. Porque se nós pararmos para analisar que a humanidade tem feito com as leis de Deus aqui na Terra, depois que nosso Senhor Jesus Cristo retornou à pátria, ao plano maior. Tudo que Hipólito de Ondenzar de Rivail aqui tem nos esclarecido. Nos templos religiosos aqui na Terra. Não só no catolicismo. É lógico que o catolicismo ele tem uma parcela maior, mas se nós pararmos para analisar todas as religiões, o comércio, a barganha, a troca, a forma como a humanidade tem buscado a Deus. Não generalizando, mas quantas pessoas buscam a Deus pagando milhares e milhares de reais através de dízimo, ofertas e oferendas, tudo por interesse de um dia ser arrebatados até aquele local que aqui na Terra fizeram por onde de conquistar no céu mitológico. Aqui na Terra, o medo do inferno leva as pessoas, muitas vezes, à não mudança de caráter e de moral. Mas faz com que as pessoas se preocupam em amealhar um local no céu através da barganha, comprando Deus
através do dízimo, das ofertas e das oferendas, com coisa que Deus se vende. Não mudemos de caráter, não mudemos de moral, de hábito, de atitude, para ver não o que acontece com a gente quando retornarmos à pátria espiritual. Esse dinheiro que doamos nas igrejas, isso não conta em momento algum. Pegue esse dinheiro, compre cesta básica e faça a doação aos necessitados. Estive com fome e me destes de comer. Abreviando, mas mestre, quando te vimos nessas condições, toda vez que deixaste fazer a uns dos meus, a mim é que estarão deixando de fazer. Não só aqueles que doam, que barganham, mas aqueles também que estimulam, através da lavagem cerebral, a humanidade assim a agir. Porque quantas religiões, impérios e mais impérios na Terra possuem propriedades, bens materiais, cofres abarrotados até o topo de dinheiro. Mas tem aquela passagem de Jesus, né? Nós temos que nos preocupar em amealhar e guardar, como se diz, dinheiro no céu, onde nem os cleptomaníacos e nem as traças têm acesso. Porque tudo que temos, tudo que possuímos aqui na Terra, os cleptomaníacos e as traças, acesso muito fácil eles têm. E hoje, a pessoa que no corpo se encontra, amanhã, ele poderá estar do outro lado de lá, com a sua consciência pesada, que só mediante a lei de efeito, porque a causa ele já pratica aqui, a lei de efeito, que é o reflexo da causa, é que vem o ranger de dentes, as lágrimas, as dores, a dor de consciência, as lágrimas de consciência pesada. Então, que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Vamos deixar essa sequência, porque aqui Kardec faz essa interrogação. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Se deparando com tudo que nós sabemos que fizeram e que estão fazendo com as leis de Deus por ele trazida até nós.
Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Vamos deixar isso para o próximo vídeo, a sequência.